Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. São Paulo sempre foi uma cidade de contrastes. Quem mora aqui sabe disso desde cedo. De um lado, os prédios espelhados refletindo o céu cinzento, o trânsito caótico que pulsa como veias entupidas, a correria de quem vive contando os minutos. Do outro, os bairros tranquilos, arborizados, onde o silêncio custa caro e a privacidade é um luxo que poucos podem pagar. Foi em um desses lugares, no coração do Jardim Europa, que Eduardo Martins construiu sua fortaleza. A casa era imponente. 3 andares de vidro, concreto e mármore, cercada por um jardim impecável, que parecia mais uma fotografia de revista do que um espaço de convivência. Tudo ali era planejado, milimetricamente pensado, friamente executado. As cores neutras predominavam. Branco, cinza, bege. Nada muito vibrante, nada que incomodasse os olhos ou despertasse emoções indesejadas. Os móveis eram de design italiano, as obras de arte contemporâneas decoravam as paredes, e o piso de mármore travertino brilhava como espelho sob a luz estrategicamente posicionada. Era bonito, sem dúvida, mas era frio, gelado, na verdade, como se a casa inteira tivesse sido projetada para manter as pessoas à distância, inclusive quem morava nela. Eduardo tinha 42 anos, mas parecia carregar décadas a mais nos ombros. Cabelos negros começando a embranquecer nas têmporas, olhos escuros que raramente encontravam os olhos de outra pessoa, postura ereta e sempre controlada. Ele era dono de uma das maiores construtoras do país, responsável por erguer shopping centers, condomínios de luxo e torres corporativas em diversas capitais. Sucesso financeiro nunca foi problema. Reconhecimento profissional, muito menos. Prêmios emolduravam as paredes do escritório. Matérias em revistas especializadas destacavam sua visão empreendedora e seu nome era pronunciado com respeito nos círculos empresariais. Mas dentro de casa, dentro de si mesmo, Eduardo era apenas um homem quebrado. Havia 7 anos, sua vida tinha mudado de forma irreversível. A esposa, Beatriz, era tudo o que ele não sabia que precisava até conhecê-la. Eles se apaixonaram de forma intensa, daquelas que parecem escritas em roteiros românticos. Ela era arquiteta, trabalhava em um escritório pequeno e sonhava em transformar espaços em lugares acolhedores. Dizia que uma casa precisava ter alma, que as paredes deveriam guardar histórias, não apenas dividir cômodos. Eduardo costumava rir desses devaneios, mas no fundo admirava a forma como ela enxergava o mundo. Beatriz o fazia sentir humano, vulnerável, capaz de amar sem medir consequências. Quando descobriram que ela estava esperando um bebê, Eduardo sentiu uma felicidade que acreditava impossível. Planejaram tudo juntos. O quarto da criança, os primeiros passeios, os sonhos de uma família completa e feliz. Mas a vida tem um jeito cruel de desmanchar planos perfeitos. Durante o parto, houve complicações. Ninguém esperava. Os médicos tentaram de tudo, mas Beatriz não resistiu. Em poucas horas, Eduardo passou de futuro pai emocionado a viúvo desesperado, segurando nos braços uma filha recém-nascida que ele nem sabia como cuidar. A dor foi tão aguda, tão avassaladora, que ele fez um juramento naquele momento. Nunca mais permitiria que algo o machucasse daquela forma. Nunca mais amaria. Nunca mais se abriria. Nunca mais deixaria sentimentos descontrolados tomarem conta de sua vida. A menina foi registrada como Isabela Martins. Tinha os olhos da mãe, amendoados e expressivos, e os cabelos escuros do pai. Eduardo olhava para ela e sentia um amor imenso, devastador, mas não sabia como transformar esse sentimento em gestos. Não sabia como abraçar sem sentir medo, como sorrir sem lembrar do que perdeu, como estar presente sem se despedaçar por dentro. Então ele fez o que sabia fazer de melhor. Se afastou. Contratou babás, enfermeiras, cuidadoras, garantiu que a menina tivesse tudo do bom e do melhor. Roupas caras, brinquedos importados, médicos renomados. Mas tempo, presença, afeto, isso ele não conseguia dar.
Voltou ao trabalho com uma dedicação quase obsessiva. Passava semanas viajando, fechando contratos, supervisionando obras. Quando estava em casa, trancava-se no escritório, respondia e-mails até altas horas, evitava cruzar com a filha nos corredores. As babás iam e vinham. Nenhuma durava mais de alguns meses. Umas porque não aguentavam a frieza da casa, outras porque não conseguiam lidar com Isabela, que aos 6 anos de idade já havia aprendido a não esperar nada de ninguém. A menina era quieta, retraída, quase invisível. Passava horas no quarto, desenhando em silêncio ou olhando pela janela. Comia pouco, falava menos ainda e não se apegava a ninguém. Era como se tivesse erguido muros ao redor de si mesma, imitando inconscientemente o comportamento do pai. Na última demissão, Eduardo nem sequer participou da entrevista de desligamento. Apenas assinou os papéis que Márcia, sua secretária, trouxe até ele. Márcia trabalhava com Eduardo há quase 15 anos. Conhecia os bastidores da empresa, as estratégias, os segredos e também a tragédia pessoal que ele carregava. Era uma mulher prática, direta, de meia-idade, cabelos curtos e olhar atento. Não tinha pena de Eduardo, mas tinha respeito. E mais do que isso, tinha preocupação com aquela criança, que crescia cercada de luxo e desprovida de carinho. Foi Márcia quem bateu na porta do escritório naquela tarde chuvosa de julho. Eduardo estava revisando plantas de um novo empreendimento em Goiânia, quando ela entrou sem pedir licença, como costumava fazer. "Eduardo, precisamos conversar", disse ela, fechando a porta atrás de si. Ele nem levantou os olhos dos documentos. "Se for sobre a obra de Campinas, já resolvi. Não é sobre obra nenhuma, é sobre a Isabela." Dessa vez, ele parou. O nome da filha sempre o fazia pausar, mesmo que por apenas alguns segundos. Levantou o olhar, encontrou os olhos firmes de Márcia. O que aconteceu? Nada aconteceu. Ainda. Mas vai acontecer se você continuar ignorando a situação. A menina está triste, Eduardo. Isolada. Ela mal fala, mal come, mal interage. Já é a 5ª babá em 2 anos. Você precisa fazer alguma coisa. Eduardo suspirou e esfregou o rosto com as mãos. "Eu sei, Márcia. Eu sei. Mas não sei o que fazer. Todas as babás que contratei eram qualificadas, tinham referências impecáveis. Qualificação não é o problema. O problema é que você está contratando funcionárias, não pessoas. A Isabela não precisa de mais uma empregada. Ela precisa de alguém que esteja realmente presente. E onde vou encontrar alguém assim?" Márcia cruzou os braços, pensativa. "Deixa comigo. Vou encontrar alguém. Mas você precisa me prometer uma coisa." "O quê?" "Que vai dar uma chance. Uma chance real. Sem interferir, sem julgar antes do tempo, sem demitir na primeira dificuldade." Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes. Havia uma viagem importante marcada para dali a 3 semanas. Ele precisaria ficar 2 meses fora, visitando obras na Europa e fechando contratos com investidores internacionais. Não podia deixar Isabela sozinha, mas também não suportava mais o ciclo de contratar e demitir cuidadoras. "Está bem", concordou por fim. "Encontre alguém. Mas eu não quero entrevistas. Não quero envolvimento. Apenas alguém competente que faça o trabalho." Márcia acenou com a cabeça e saiu do escritório. Eduardo voltou aos documentos, mas sua mente já não estava ali. Pensava na filha, naqueles olhos tristes que evitava encontrar, naquele silêncio que preenchia a casa como um fantasma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro da Vila Mariana, Helena Carvalho estava no pequeno apartamento que dividia com a irmã mais velha. O lugar era modesto, mas aconchegante. Paredes pintadas em tons quentes, plantas nas janelas, fotografias espalhadas pela sala. Tudo muito diferente das casas onde Helena havia trabalhado nos últimos anos. Ela tinha 34 anos, altura média, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo despreocupado, olhos claros que carregavam uma mistura de cansaço e gentileza. Helena tinha sido enfermeira durante quase 10 anos, trabalhando em hospitais públicos, UTIs, lotadas, plantões exaustivos. Ela amava cuidar de pessoas, acreditava que tinha nascido para aquilo. Mas 3 anos atrás algo aconteceu.
Um caso que a marcou profundamente, uma perda que não conseguiu processar, uma culpa que se instalou mesmo sem justificativa racional. Os detalhes eram dolorosos demais para revisitar, mas o resultado foi claro. Ela não conseguiu mais continuar. Pediu demissão, afastou-se da profissão e passou meses tentando reconstruir sua vida. Trabalhar como babá não foi uma escolha óbvia, mas fez sentido. Era uma forma de continuar cuidando, de estar presente na vida de alguém, mas sem a pressão brutal dos hospitais, sem as decisões de vida ou morte, sem o peso que quase a destruiu. Nos últimos anos, Helena havia trabalhado em algumas casas, sempre com crianças pequenas, sempre tentando oferecer mais do que o básico. Não era apenas trocar fraldas ou preparar refeições. Era estar presente, escutar, entender, ser um porto seguro. A irmã, Renata, entrou na sala segurando o celular. Helena, tem uma ligação para você. Uma tal de Márcia disse que é urgente. Helena franziu a testa, pegou o telefone. Alô? A voz do outro lado era firme, direta. Helena Carvalho? Meu nome é Márcia. Consegui seu contato através de uma amiga em comum. Estou procurando alguém para cuidar de uma criança de 6 anos, em tempo integral. Seria possível conversarmos pessoalmente? Helena hesitou. Tempo integral significava morar na casa, abrir mão de sua própria rotina, mergulhar completamente na vida de outra família. Já havia feito isso antes e sabia o quanto podia ser desafiador. Pode me dar mais detalhes sobre a família? É um homem viúvo, bem-sucedido, que viaja muito a trabalho. A filha é quieta, precisa de alguém que tenha paciência e sensibilidade. Não é um trabalho fácil, mas acredito que você seja a pessoa certa. Havia algo na voz de Márcia que transmitia sinceridade. Helena concordou em encontrá-la no dia seguinte, em uma cafeteria no centro da cidade. O encontro foi breve, mas esclarecedor. Márcia não escondeu a situação. Falou sobre Eduardo, sobre a tragédia que havia destruído a família, sobre Isabela e sua dificuldade em se conectar com as pessoas. Também foi honesta sobre o salário, que era generoso, e sobre as condições de trabalho, que incluíam moradia, alimentação e liberdade para organizar a rotina da criança da forma que achasse melhor. Ele não vai interferir, garantiu Márcia. Na verdade, ele mal está em casa. Mas a menina precisa de alguém, alguém de verdade. Helena olhou pela janela da cafeteria, vendo as pessoas passarem apressadas pela Avenida Paulista. Pensou em Isabela, naquela criança que crescia em uma casa fria, sem calor humano, sem risadas. Pensou em si mesma, em sua própria necessidade de encontrar propósito novamente. Eu aceito, disse por fim. 5 dias depois, Helena estava na porta da casa no Jardim Europa, segurando uma mala pequena e sentindo o peso do que estava prestes a começar. Márcia a recebeu e a levou até o quarto de empregada, que ficava no térreo, próximo à cozinha. O espaço era simples, mas confortável. Cama, armário, banheiro privativo, tudo muito limpo, muito organizado, muito impessoal. Isabela está no quarto dela, no 2º andar. O Sr. Eduardo está em uma reunião e só volta à noite. Você pode subir e se apresentar a ela quando quiser, explicou Márcia antes de ir embora. Helena subiu as escadas devagar, observando cada detalhe da casa. Era tudo tão bonito e tão vazio ao mesmo tempo. Não havia brinquedos espalhados pela sala. Não havia desenhos na geladeira. Não havia nada que indicasse que uma criança morava ali. Ao chegar ao 2º andar, encontrou a porta entreaberta do quarto de Isabela. A menina estava sentada no chão, cercada de lápis de cor, desenhando em silêncio. Tinha o cabelo escuro preso em 2 trancinhas, usava um vestido rosa claro e estava descalça. Não percebeu a presença de Helena até que ela bateu levemente na porta. Isabela levantou os olhos. Eram olhos grandes, castanhos, profundos. Olhos que pareciam carregar tristeza demais para uma criança de 6 anos. Oi, disse Helena com um sorriso gentil. Meu nome é Helena. Vim cuidar de você por um tempo. A menina não respondeu. Apenas a encarou, como se estivesse avaliando, medindo, decidindo se valia a pena confiar ou não. Helena não forçou,
Não tentou abraçá-la, não tentou puxar conversa imediatamente. Apenas se sentou no chão, a alguns metros de distância, e olhou para os desenhos. Você desenha muito bem, comentou. Posso ver? Isabela hesitou, mas depois empurrou um dos desenhos na direção de Helena. Era uma casa, grande, cheia de janelas, mas vazia. Nenhuma pessoa, nenhum jardim florido, nenhum sol no céu. Apenas uma casa. Helena olhou para aquele desenho e sentiu o coração apertar. Sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia o que era viver em um lugar sem vida, sem calor, sem pertencimento. É uma casa bonita, disse Helena devolvendo o papel, mas acho que ela está esperando alguém chegar e encher ela de vida. O que você acha? Isabela não respondeu, mas pela primeira vez, seus olhos brilharam de forma diferente, como se talvez, apenas talvez, houvesse esperança de que algo pudesse mudar. E foi assim que tudo começou. Não com palavras, não com promessas, mas com um encontro silencioso entre duas pessoas que, de formas diferentes, precisavam reconstruir algo que haviam perdido. Helena passou o restante da tarde conhecendo a rotina de Isabela. A menina tinha horários rígidos para tudo. Acordava às 7, tomava café sozinha na cozinha enquanto via desenhos animados na televisão da sala, depois brincava no quarto até a hora do almoço. À tarde, mais tempo sozinha, mais silêncio, mais solidão disfarçada de independência. À noite jantava, tomava banho e dormia cedo. Tudo muito mecânico, muito previsível, muito vazio. A cozinheira, Dona Sônia, uma senhora robusta de cabelos grisalhos que trabalhava na casa 3 vezes por semana, explicou a Helena como as coisas funcionavam. O senhor Eduardo quase não almoça em casa, só janta quando não tem compromisso. A menina come, bem pouco, é muito difícil, mas não adianta forçar. Já tentaram de tudo. Helena ouviu atentamente, mas não fez perguntas. Sabia que conheceria melhor aquela dinâmica com o tempo, observando, vivendo, experimentando. Cada família tinha seus códigos, seus silêncios, suas feridas. E aquela família claramente estava sangrando há anos. Quando chegou a hora do jantar, Helena preparou algo simples. Macarrão com molho de tomate caseiro, que ela mesma fez usando ingredientes que encontrou na despensa, impecavelmente organizada. Chamou Isabela para a cozinha, e não para a sala de jantar formal onde normalmente a menina comia sozinha, supervisionada apenas pela televisão, ligada. Isabela desceu as escadas devagar, desconfiada. Olhou para a mesa da cozinha, onde Helena havia colocado 2 pratos, 2 copos de suco, guardanapos coloridos que encontrou em uma gaveta esquecida. Hoje vamos jantar aqui, anunciou Helena com simplicidade. Eu gosto de cozinhas. Elas são o coração da casa, não acha? Isabela não respondeu, mas sentou-se na cadeira que Helena indicou. Começou a comer devagar, mastigando em silêncio, sempre observando Helena com aquele olhar analítico que parecia grande demais para uma criança. Helena comeu junto, contou histórias bobas sobre coisas que havia visto na rua naquele dia, comentou sobre o gosto do molho. Perguntou se Isabela gostava de ajudar na cozinha. As respostas vieram em forma de acenos de cabeça, pequenos gestos, nenhuma palavra. Mas Helena não se importou. Sabia que a confiança não se constrói em um dia, não se conquista com pressão. Depois do jantar, Helena sugeriu que Isabela tomasse banho enquanto ela arrumava a cozinha. A menina obedeceu, subiu sozinha, voltou meia hora depois de pijama, cabelos úmidos escorrendo pelos ombros. Helena a esperava na sala com uma escova de cabelos e uma toalha. Vem cá, vou secar seu cabelo antes de dormir. Senão você vai ficar resfriada, disse Helena apontando para o sofá. Isabela hesitou novamente, mas acabou se aproximando. Sentou-se no chão entre as pernas de Helena e deixou que ela secasse seus cabelos com cuidado, passando a escova devagar, desembaraçando cada mecha com paciência. Não era um gesto funcional. Era um gesto de afeto, de proximidade, de humanidade. E Isabela, que não estava acostumada com isso, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, relaxou. Quando Helena terminou, Isabela virou-se e a encarou. Seus olhos estavam diferentes, menos defensivos, menos distantes. Você vai ficar? Perguntou a menina.
E aquela foi a primeira frase que disse desde que Helena chegou. Helena sentiu um aperto no peito. Vou, respondeu com sinceridade. Vou ficar. Isabela acenou com a cabeça e subiu para o quarto. Helena ficou ali, sozinha na sala, segurando a escova de cabelos e sentindo o peso daquele compromisso que acabara de fazer. Não era apenas um trabalho. Nunca seria apenas um trabalho. Era uma responsabilidade emocional, um pacto silencioso de não abandonar aquela criança que já havia sido abandonada demais. A noite chegou fria em São Paulo. Eduardo entrou em casa por volta das 10, cansado de reuniões que pareciam não ter fim. Ele trazia o terno amassado, a gravata afrouxada, o olhar vazio de quem passou o dia inteiro falando sobre números e estratégias sem pensar em mais nada. A casa estava em silêncio, como sempre. Ele jogou a pasta no sofá da sala, subiu as escadas sem fazer barulho, passou pela porta do quarto de Isabela e viu que a luz estava apagada. Bom, ela estava dormindo. Isso era tudo o que precisava saber. Seguiu para o próprio quarto, no final do corredor. Um espaço enorme, minimalista, com uma cama king size que ocupava o centro e uma varanda que dava vista para o jardim iluminado. As paredes eram brancas, sem fotografias, sem lembranças. Eduardo havia retirado tudo o que lembrava Beatriz anos atrás. Não aguentava olhar para o passado sem sentir a dor atravessar o peito como uma lâmina. Tomou banho rápido, vestiu uma camiseta e calça de moletom, sentou-se na cama com o notebook no colo. Precisava revisar os contratos da viagem que faria em 3 semanas. Seria uma temporada longa na Europa. Londres, Paris, Barcelona, Berlim. Reuniões com investidores, visitas técnicas, jantares de negócios. Tudo muito importante, tudo muito necessário, tudo muito conveniente para não estar em casa. Enquanto digitava, Eduardo ouviu um som vindo do andar de baixo. Passos leves, uma porta sendo fechada, água correndo na cozinha. A nova babá. Ele nem sabia o nome dela. Márcia havia resolvido tudo, como sempre. Disse que era alguém de confiança, com experiência, que seria diferente das outras. Eduardo não acreditou muito. Já havia ouvido promessas parecidas antes, mas uma parte dele, uma parte pequena e quase imperceptível, esperava que Márcia estivesse certa. Porque Eduardo sabia, mesmo sem admitir em voz alta, que Isabela estava sofrendo, que a menina crescia triste, isolada, sem aprender a sorrir, sem saber o que era sentir-se amada. E a culpa por isso, por mais que ele tentasse empurrar para o fundo da consciência, estava sempre ali, pesada, sufocante. Ele fechou o notebook, deitou-se na cama, apagou a luz. Ficou olhando para o teto no escuro, ouvindo o silêncio da casa, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Em poucos minutos, o sono veio, agitado como sempre, cheio de imagens fragmentadas, sussurros de uma voz que ele não ouvia mais. No andar de baixo, Helena ainda estava acordada. Havia terminado de organizar suas coisas, guardado a roupa no armário, colocado algumas fotografias da família na mesinha de cabeceira. A irmã Renata, os pais que moravam no interior, sobrinhos sorridentes, eram suas âncoras, seus lembretes de que, apesar de tudo, ainda havia amor no mundo. Sentou-se na cama, pegou o celular e enviou uma mensagem para Renata. Cheguei bem. A casa é bonita, mas vazia. A menina é doce, mas muito triste. Vai ser desafiador, mas acho que vim para o lugar certo. A resposta veio rápida. Você sempre foi boa nisso, mana. Cuidar de quem precisa. Vai dar tudo certo. Te amo. Helena sorriu, colocou o celular de lado e apagou a luz. Deitou-se na cama estreita, cobriu-se com o edredom e ficou pensando no dia que havia passado. Pensou em Isabela, naquele pedido silencioso por companhia, naquele medo de se apegar e ser abandonada novamente. Pensou em Eduardo, um homem que ela nem sequer havia conhecido ainda, mas que já conseguia imaginar. Um homem quebrado, escondido atrás de paredes invisíveis, incapaz de se aproximar da própria filha por medo de sentir. Helena conhecia esse tipo de dor. Não da mesma forma, não com a mesma história, mas conhecia.
Sabia o que era ter medo de amar porque amar significava perder. Sabia o que era construir muros para se proteger e acabar se isolando no processo. E sabia também que muros podem ser derrubados, com tempo, com paciência, com presença verdadeira. Fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormiu tranquila. Porque tinha um propósito novamente. Porque tinha alguém que precisava dela. E porque, no fundo, ela também precisava daquilo. Precisava provar para si mesma que ainda era capaz de fazer diferença, que ainda conseguia cuidar sem se despedaçar. Os primeiros dias foram de adaptação. Helena acordava cedo, preparava o café da manhã, chamava Isabela com delicadeza. A menina descia ainda sonolenta, sentava-se à mesa da cozinha e comia em silêncio. Mas aos poucos pequenas mudanças começaram a aparecer. Isabela passou a ajudar a colocar a mesa. Passou a escolher o suco que queria tomar. Passou a fazer perguntas simples, como que horas eram ou se ia chover. Helena nunca forçava a conversa, apenas compartilhava sua presença. Às vezes, contava histórias da infância, outras vezes, cantarolava enquanto lavava a louça. Isabela ficava por perto, observando, absorvendo, aprendendo que era possível existir sem tensão, sem medo, sem solidão. Eduardo continuava ausente. Saía antes de Isabela acordar, voltava depois que ela dormia. Cruzou com Helena apenas 2 vezes de forma rápida no corredor. Cumprimentou com um aceno de cabeça, nada mais. Ela tentou se apresentar, mas ele já estava de saída, sempre com pressa, sempre com algo mais importante para resolver. Márcia apareceu na casa alguns dias depois, trazendo documentos para Eduardo assinar. Aproveitou para conversar com Helena na cozinha, enquanto Isabela brincava no jardim. E então, como está sendo? Perguntou Márcia, servindo-se de um café que Helena havia acabado de fazer. Desafiador, mas gratificante. Ela é uma menina incrível, só precisa de tempo para confiar. Márcia sorriu, olhando pela janela para Isabela, que corria atrás de uma borboleta. E o Eduardo? Já conversaram? Mal. Ele praticamente me evita. Não leve para o pessoal. Ele evita todo mundo. Mas isso vai mudar. Vai ter que mudar. Helena franziu a testa. Por quê? Porque ele vai viajar em 2 semanas. Vai ficar 2 meses fora. E quando voltar vai ter que encarar o que deixou para trás. 2 semanas. Helena repetiu mentalmente. 2 semanas, até que Eduardo saísse e ela ficasse completamente responsável por Isabela. 2 semanas para criar um vínculo forte o suficiente para que a menina não se sentisse abandonada novamente. Ela olhou para Isabela lá fora, agora sentada na grama, examinando uma flor que havia arrancado, e decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que aquela criança soubesse, pela primeira vez na vida, o que era sentir-se verdadeiramente cuidada. Nos dias que se seguiram, Helena foi transformando sutilmente a rotina da casa, não de forma brusca ou invasiva, mas com pequenos gestos que faziam toda a diferença. Começou a preparar o café da manhã com mais variedade, colocando frutas cortadas em formatos divertidos no prato de Isabela, fazendo panquecas em formato de coração, deixando bilhetinhos coloridos ao lado do copo de suco. Bom dia, Isa. Hoje vai ser um dia especial. Isabela lia os bilhetes em silêncio, mas Helena percebia o leve sorriso que se formava nos lábios da menina. Era um sorriso tímido, quase imperceptível, mas estava ali, e isso era tudo o que importava. À tarde, Helena propôs atividades diferentes. Um dia, fizeram biscoitos juntas, sujando a cozinha inteira de farinha, rindo quando a massa grudava nos dedos, provando o chocolate antes de colocar na massa. Outro dia, montaram um acampamento na sala usando lençóis e almofadas e ficaram ali dentro lendo histórias com lanternas. Isabela participava de tudo com cautela no início, mas aos poucos foi se soltando, permitindo-se brincar, permitindo-se ser criança. Uma tarde, enquanto pintavam com aquarela no jardim, Isabela fez uma pergunta que pegou Helena de surpresa. Helena, você tem filhos? Helena parou de pintar por um momento, olhou para a menina. Não, querida. Não tenho. Por quê? Helena pensou na resposta. Podia ter mentido,
Podia ter desviado do assunto, mas decidiu ser honesta, dentro dos limites que uma criança de 6 anos conseguiria entender. Porque ainda não encontrei a pessoa certa para construir uma família. Mas sabe de uma coisa? Cuidar de você tem sido muito especial para mim. Isabela ficou em silêncio, processando a informação. Depois, voltou a pintar, mas algo em sua postura havia mudado. Estava mais relaxada, mais próxima. Como se aquela resposta honesta tivesse criado uma ponte de confiança entre elas. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Helena estava na cozinha organizando os materiais de arte que haviam usado quando ouviu passos descendo a escada. Virou-se e viu Eduardo parado na entrada da cozinha, ainda vestido com o terno do trabalho, gravata afrouxada, ar cansado. "Boa noite", cumprimentou Helena, secando as mãos no pano de prato. Eduardo acenou com a cabeça, foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água. Ficou ali parado por alguns segundos, como se estivesse decidindo se dizia algo ou não. "A Isabela já dormiu?", perguntou ele, sem olhar diretamente para Helena. "Sim, dormiu há cerca de meia hora. Hoje foi um dia cheio, fizemos muitas atividades." Eduardo fechou a garrafa de água, apoiou-se no balcão. "Que tipo de atividades?" Helena percebeu um tom de desconfiança na voz dele, como se estivesse testando, verificando, certificando-se de que ela não estava fazendo nada errado. "Pintamos no jardim, fizemos biscoitos pela manhã, lemos, histórias à tarde. Coisas simples, mas que ela parece gostar." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, finalmente olhou para Helena. Seus olhos eram escuros, cansados, carregados de algo que ela não conseguia decifrar completamente. Culpa, talvez, ou medo. "Ela está bem?", perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade naquela pergunta que o fez parecer menos distante, menos inalcançável. "Está", respondeu Helena com sinceridade. "Ela é uma menina incrível, Sr. Eduardo. Só precisa de tempo e paciência." Eduardo acenou com a cabeça, pegou a garrafa de água e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Helena ficou ali, ouvindo os passos dele subindo a escada, e sentiu que havia acabado de testemunhar algo importante. Pela primeira vez, Eduardo havia demonstrado interesse genuíno pela filha. Não era muito, mas era um começo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a chegar em casa um pouco mais cedo. Não muito, apenas 15 ou 20 minutos, mas o suficiente para ainda encontrar Isabela acordada. Ele não interagia diretamente com ela, mas ficava na porta do quarto, observando enquanto Helena ajudava a menina a se preparar para dormir. Isabela percebeu a presença do pai algumas vezes, mas não disse nada. Apenas olhava de relance como se não soubesse como reagir. Uma noite, 3 dias antes da viagem, Eduardo entrou no quarto de Isabela, enquanto Helena estava lendo uma história para ela. A menina estava deitada na cama, abraçada a um urso de pelúcia, olhos começando a pesar de sono. Helena pausou a leitura quando percebeu Eduardo na porta. "Pode continuar", disse ele, entrando devagar e sentando-se na poltrona ao lado da cama. Helena continuou lendo, mas estava ciente da tensão no ar. Isabela tinha os olhos fixos no pai, como se não acreditasse que ele estava ali. Eduardo, por sua vez, olhava para a filha com uma expressão que Helena não conseguia decifrar completamente. Havia amor ali, disso ela tinha certeza, mas havia também dor, medo, uma barreira invisível que impedia aquele homem de se aproximar. Quando Helena terminou a história, Isabela já estava quase dormindo. Helena se levantou, ajeitou o cobertor sobre a menina, deu um beijo suave em sua testa. "Boa noite, Isa. Sonhe com coisas bonitas." Saiu do quarto, deixando Eduardo ali. Ficou no corredor por alguns instantes, sem saber se devia ir embora ou esperar. Decidiu esperar. Poucos minutos depois, Eduardo saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Eles se encontraram no corredor sob a luz suave dos lustres modernos. Eduardo parecia diferente, menos rígido, menos distante, mas ainda confuso, ainda perdido. "Obrigado", disse ele, e aquela palavra simples carregava muito mais significado do que aparentava. "De nada", respondeu Helena. Eduardo hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas não encontrasse as palavras.
Finalmente, apenas acenou com a cabeça e seguiu para o próprio quarto. Helena desceu as escadas, voltou para seu quarto e soube que algo estava mudando naquela casa. Devagar, imperceptivelmente, mas estava. E quando Eduardo partisse para a viagem, ela teria a oportunidade de aprofundar ainda mais aquela transformação, de mostrar a Isabela que ela era amada, importante, merecedora de afeto. E talvez, só talvez, quando Eduardo voltasse, ele encontraria não apenas uma filha mais feliz, mas também a coragem de ser o pai que sempre quis ser, mas nunca soube como. Porque algumas histórias precisam ser reescritas, e aquela, claramente, era uma delas. O aeroporto de Guarulhos estava movimentado como sempre numa manhã de segunda-feira. Eduardo passou rapidamente pelo check-in executivo, arrastando sua mala de mão preta, vestindo um terno cinza impecável e carregando aquela expressão séria que as pessoas ao seu redor já conheciam bem. Márcia o acompanhou até a entrada da área de embarque, conferindo pela última vez os documentos, os contatos importantes, os hotéis reservados. Qualquer problema, você me liga. Não importa o horário, disse ela, entregando uma pasta com papéis organizados. Eduardo acenou com a cabeça, distraído. Sua mente não estava ali, não estava nos negócios, não estava nos contratos que assinaria em Londres dali a algumas horas. Estava em casa. Estava no quarto de Isabela, naquele momento em que ele entrou e a viu deitada na cama, ouvindo Helena ler uma história, com aquela expressão tranquila que ele não via há anos. Na noite anterior, Eduardo havia tentado se despedir da filha. Entrou no quarto dela depois do jantar, encontrou-a desenhando na mesinha cor-de-rosa ao lado da janela. Isabela levantou os olhos quando o viu, mas não disse nada. Apenas ficou ali, esperando, como quem espera uma tempestade passar. Isabela, eu vou viajar amanhã, começou Eduardo, sem saber bem como continuar. Vou ficar fora por um tempo, mas a Helena vai estar aqui com você. Se precisar de alguma coisa, pode pedir a ela, está bem? A menina acenou com a cabeça, voltou a desenhar. Eduardo ficou parado ali, procurando palavras, que não vinham. Queria dizer que sentia a falta dela, que a amava, que desejava ser diferente, mas as palavras ficaram presas na garganta, pesadas demais para sair. Então ele apenas se aproximou, hesitante, e beijou o topo da cabeça dela. Foi um gesto rápido, quase mecânico, mas foi o máximo que conseguiu fazer. Isabela não reagiu, não se afastou, mas também não se aproximou. Apenas continuou desenhando, como se aquele momento não significasse nada. Eduardo saiu do quarto com o coração apertado, desceu para a cozinha e encontrou Helena organizando os utensílios depois do jantar. Ela o viu e sorriu, gentilmente, daquele jeito que o fazia sentir-se desconfortável e acolhido ao mesmo tempo. Ela vai ficar bem, disse Helena, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Nós vamos ficar bem. Eduardo não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e subiu para o quarto. Passou a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando em tudo e em nada. Agora, no aeroporto, Márcia o observava com atenção. Você tem certeza de que está tudo bem? Parece preocupado. Estou, admitiu Eduardo, e foi a primeira vez em anos que ele assumiu estar preocupado com algo que não fosse trabalho. Preocupado com a Isabela. Márcia sorriu de forma maternal. Ela está em boas mãos, Eduardo. A Helena é especial. Você vai ver quando voltar. Eduardo não tinha certeza do que esperava encontrar quando voltasse, mas uma parte dele, uma parte pequena e assustada, esperava que Márcia estivesse certa. Eles se despediram e Eduardo atravessou o detector de metais, seguiu para o portão de embarque, sentou-se em uma das poltronas acolchoadas e ficou ali, esperando o voo ser chamado, pensando na filha que deixava para trás. Enquanto isso, na casa no Jardim Europa, Helena e Isabela estavam na cozinha tomando café da manhã. A atmosfera era diferente daquela manhã. Mais leve, mais livre, como se a ausência de Eduardo tivesse tirado um peso invisível do ar. Seu pai já deve estar no avião agora, comentou Helena, passando geleia na torrada de Isabela. A menina não disse nada, mas Helena percebeu um lampejo de algo em seus olhos.
Tristeza, talvez. Ou alívio. Ou as duas coisas misturadas de uma forma complicada que nem a própria Isabela conseguia entender. Sabe o que eu estava pensando? Disse Helena, mudando de assunto. Que tal a gente fazer uma coisa especial hoje? Podemos plantar flores no jardim. Você gostaria? Os olhos de Isabela brilharam. Posso escolher as flores? Pode, sim. Vamos ao viveiro depois do café e você escolhe as que mais gostar. E foi exatamente o que fizeram. Depois do café da manhã, Helena e Isabela pegaram um táxi até um viveiro de plantas na Zona Sul. Era um lugar encantador, cheio de cores, cheiros e vida. Isabela correu entre os canteiros, tocando as pétalas das flores, cheirando as lavandas, maravilhada com aquele universo que ela nunca tinha conhecido. Helena a observava de longe, sorrindo ao ver a menina tão animada, tão viva. Era uma transformação, sutil, mas significativa. Isabela estava começando a se permitir sentir, a se permitir ser feliz. Escolheram girassóis, margaridas, jasmins e algumas mudas de hortelã. Voltaram para casa com as mãos sujas de terra, carregando sacolas cheias de plantas, rindo de bobagens pelo caminho. Passaram a tarde toda no jardim, cavando pequenos buracos, plantando cada muda com cuidado, regando, conversando sobre coisas simples e importantes ao mesmo tempo. As plantas vão crescer? Perguntou Isabela, olhando para os girassóis que acabara de plantar. Vão sim, mas vai demorar um pouquinho. A gente precisa cuidar delas todo dia, regar, tirar as folhas secas, dar carinho. Aí elas vão crescer fortes e bonitas. Isabela ficou pensativa. E se a gente esquecer de regar? Aí elas vão sentir falta da gente. Plantas precisam de atenção, assim como as pessoas. Se a gente não cuida, elas murcham. Isabela olhou para Helena, e naquele olhar havia uma compreensão profunda, uma conexão silenciosa. Era como se ela soubesse, mesmo sem entender completamente, que Helena estava falando sobre muito mais do que apenas plantas. Naquela noite, Isabela pediu para dormir com as janelas abertas para ouvir os sons do jardim. Helena concordou, ajudou a menina a se deitar, cobriu-a com o lençol leve e ficou ali por alguns minutos apenas observando. Isabela estava diferente, mais tranquila, mais segura, e isso preenchia o coração de Helena de uma forma que ela não esperava. Quando saiu do quarto e desceu para a cozinha, Helena pegou o celular e viu uma mensagem de Márcia. Como estão as coisas por aí? Helena sorriu e digitou. Estamos bem. Isabela está se abrindo mais a cada dia. Plantamos flores hoje. Foi lindo vê-la tão animada. A resposta veio rápida. Fico feliz em saber. Eduardo está em Londres agora. Disse que vai ligar para falar com a Isabela amanhã. Helena guardou o celular e sentiu um aperto no peito. Não sabia como Isabela reagiria a uma ligação do pai. Sabia que a relação entre eles era complicada, cheia de silêncios e distâncias. Mas talvez aquela viagem pudesse ser uma oportunidade para Eduardo refletir, para perceber o que estava perdendo enquanto se escondia atrás do trabalho. Os dias que se seguiram foram de descobertas e aprendizados. Helena e Isabela criaram uma rotina própria, cheia de pequenos rituais que faziam toda a diferença. Acordavam cedo, tomavam café juntas na varanda, cuidavam das plantas no jardim, faziam atividades artísticas à tarde e à noite liam histórias até Isabela adormecer. Helena também começou a trabalhar algumas questões emocionais com Isabela. De forma sutil, através de histórias e brincadeiras, ajudava a menina a entender e nomear sentimentos. Usava livros infantis que falavam sobre perda, saudade, amor, medo, e Isabela absorvia tudo, fazendo perguntas, compartilhando pensamentos, aos poucos aprendendo que sentir não era perigoso. Uma tarde, enquanto pintavam juntas na sala, Isabela perguntou algo que pegou Helena de surpresa. Helena, minha mãe era bonita? Helena pausou, olhou para a menina. Era a primeira vez que Isabela mencionava a mãe. Seu coração acelerou, mas ela manteve a voz calma. Eu não conheci sua mãe, querida, mas tenho certeza de que ela era muito bonita. Você se parece com ela? Isabela deu de ombros. Não sei. Não tem fotos dela na casa. Helena sentiu a garganta apertar. Não tinha fotos?
Eduardo havia apagado todas as lembranças de Beatriz da casa. Aquilo era mais doloroso do que ela imaginava. "Sabe o que eu acho?", disse Helena, escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que sua mãe te amava muito. E acho que ela ficaria muito orgulhosa da menina linda e inteligente que você está se tornando." Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Depois voltou a pintar, mas Helena percebeu que algo importante havia acontecido. Uma porta havia sido aberta, uma ferida havia sido tocada. E agora, com tempo e cuidado, aquela ferida poderia começar a cicatrizar. Quando Eduardo ligou pela primeira vez, 3 dias depois de partir, Isabela estava no jardim regando as plantas. Helena atendeu o telefone na cozinha, reconheceu a voz tensa dele do outro lado. "Alô, Helena, como estão as coisas?" "Estamos bem, senhor Eduardo. Tudo tranquilo por aqui. A Isabela está no jardim. Quer falar com ela?" Houve uma pausa. "Sim, por favor." Helena chamou Isabela, que veio correndo, os pés descalços, as mãos sujas de terra. Helena estendeu o telefone. "É seu pai." Isabela pegou o celular, colocou no ouvido. "Alô?" Do outro lado, Eduardo não sabia o que dizer. "Oi, filha. Como você está?" "Bem. Plantei girassóis. Eles vão ficar grandes." "Que legal. Está gostando de estar com a Helena?" "Estou. A gente faz muitas coisas juntas." Eduardo sentiu o coração apertar. "Que bom. Eu vou voltar logo, está bem?" "Está. Tchau, pai." E ela desligou e entregou o celular para Helena e voltou correndo para o jardim. Eduardo ficou do outro lado da linha, ouvindo o silêncio, sentindo-se distante não apenas geograficamente, mas emocionalmente, sentindo que estava perdendo algo precioso enquanto estava longe. Helena percebeu a brevidade da conversa, mas não comentou. Sabia que aquele era o máximo que Isabela conseguia oferecer no momento. E sabia também que Eduardo precisava entender que relacionamentos não se constroem por telefone, não se constroem à distância. Precisam de presença, de tempo, de entrega verdadeira. As semanas foram passando e a transformação de Isabela se tornava cada vez mais evidente. Ela ria mais, falava mais, brincava com mais. Liberdade. Começou a chamar Helena de Lena, um apelido carinhoso que surgiu naturalmente. E Helena, por sua vez, sentia-se cada dia mais conectada àquela menina, cada dia mais responsável por seu bem-estar emocional. Uma tarde, enquanto faziam biscoitos na cozinha, Isabela fez uma pergunta que mudou tudo. "Lena, você vai embora quando meu pai voltar?" Helena parou de mexer a massa, olhou para Isabela. A menina tinha os olhos arregalados, preocupados, esperando uma resposta que poderia destruir ou reconstruir tudo o que haviam construído juntas. "Por que você acha que eu vou embora?" "Porque todas sempre vão. Elas ficam por um tempo e depois vão embora." Helena sentiu o coração despedaçar. Ajoelhou-se na frente de Isabela, segurou suas mãozinhas sujas de farinha, olhou bem nos olhos dela. "Isa, eu não vou embora. Não enquanto você precisar de mim. Não enquanto eu puder estar aqui. Eu prometo." Isabela começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de finalmente acreditar que alguém ficaria, que alguém não a abandonaria. Helena a abraçou forte, deixou que ela chorasse, deixou que toda aquela dor acumulada saísse de dentro daquele coraçãozinho tão machucado. Ficaram ali, abraçadas no meio da cozinha, cercadas de farinha e açúcar, enquanto lá fora o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Naquela noite, quando Isabela já estava dormindo, Helena sentou-se no sofá da sala e pensou em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Pensou em como aquela menina havia se tornado tão importante para ela, em como cuidar de Isabela estava curando suas próprias feridas. Pensou em Eduardo, naquele homem que corria de seus próprios sentimentos, que se escondia atrás do trabalho para não encarar a dor. E pensou pela primeira vez no que aconteceria quando ele voltasse. Em como seria dividir aquele espaço novamente, em como seria enfrentar a presença dele, que a incomodava e a intrigava ao mesmo tempo, porque algo estava mudando dentro dela também, algo que ela não queria nomear ainda, mas que estava ali, crescendo devagar,
como os girassóis que plantaram no jardim. Enquanto isso, em Londres, Eduardo estava em seu quarto de hotel, olhando pela janela para a cidade iluminada. Havia acabado de desligar uma videoconferência com investidores, havia fechado um contrato importante, havia cumprido todos os objetivos profissionais daquela viagem, mas não sentia satisfação, não sentia realização, sentia apenas vazio. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Márcia havia enviado algumas imagens de Isabela durante a semana. A menina no jardim, sorrindo enquanto regava as plantas. A menina na cozinha, suja de farinha, com um sorriso enorme no rosto. A menina desenhando, concentrada, com aquela expressão tranquila que ele nunca tinha visto antes. E em todas as fotos, Helena estava por perto, sempre presente, sempre atenta, sempre oferecendo o que Eduardo não conseguia dar. Ele sentiu algo estranho atravessar o peito. Não era raiva, não era inveja. Era algo mais complexo, mais profundo. Era a consciência dolorosa de que estava perdendo sua filha, não para Helena, mas para sua própria incapacidade de estar presente. E era também algo que ele não queria admitir. Uma curiosidade crescente por aquela mulher que havia entrado em sua casa e mudado tudo sem pedir licença. Eduardo olhou para a foto mais recente. Isabela abraçada em Helena, ambas sorrindo, ambas felizes. E pela primeira vez em 7 anos, Eduardo sentiu vontade de voltar para casa. Não por obrigação, não por responsabilidade, mas porque havia algo ali que ele precisava entender, algo que ele precisava enfrentar. Faltavam ainda 5 semanas para o fim da viagem. 5 semanas que pareciam uma eternidade. 5 semanas em que tudo poderia mudar ainda mais. E ele não sabia se estava pronto para isso, mas sabia que não tinha outra escolha senão descobrir. As semanas continuaram passando, cada uma trazendo novas descobertas e desafios. Helena percebeu que Isabela tinha pesadelos com frequência. A menina acordava no meio da noite assustada, chorando baixinho para não incomodar ninguém. Era um choro contido, aprendido, como se ela tivesse sido ensinada desde cedo que seus sentimentos não deviam ocupar espaço. Na primeira vez que isso aconteceu, Helena acordou com o som abafado vindo do quarto de Isabela. Levantou-se rapidamente, subiu as escadas e encontrou a menina encolhida na cama, tremendo, o urso de pelúcia apertado contra o peito. "Isa, o que foi?" perguntou Helena, sentando-se na beira da cama e acendendo o abajur. A menina não conseguiu responder. Apenas se jogou nos braços de Helena, que a abraçou forte, fazendo movimentos circulares suaves nas costas dela. "Foi só um sonho ruim, meu amor. Já passou. Eu estou aqui com você." Ficaram assim por longos minutos até que Isabela se acalmou. Helena não a julgou, não minimizou o medo, não disse que era bobagem. Apenas ficou ali oferecendo a presença que a menina tanto precisava. "Quer que eu fique aqui até você dormir de novo?" ofereceu Helena. Isabela acenou com a cabeça. Helena se deitou ao lado dela, na cama pequena, e começou a cantar baixinho, uma canção de ninar que a própria mãe cantava para ela quando era criança. A voz suave preencheu o quarto, afastando os fantasmas, trazendo segurança. Isabela adormeceu poucos minutos depois, a respiração finalmente tranquila. Helena ficou ali por mais 1 hora, apenas observando, certificando-se de que a menina estava bem. Quando finalmente voltou para seu quarto, já passava das 3 da manhã. Deitou-se exausta, mas com o coração cheio, porque sabia que aquele tinha sido um momento de conexão profunda, de confiança verdadeira. Nos dias seguintes, Helena começou a abordar o tema dos pesadelos com cuidado. Usou desenhos, brincadeiras, conversas sutis para ajudar Isabela a processar seus medos. Descobriu que a menina sonhava com figuras que desapareciam, com portas que se fechavam, com lugares vazios. Não era difícil entender a origem daqueles pesadelos. Isabela carregava o medo do abandono de forma visceral, em cada célula, em cada respiração. "Sabe o que ajuda quando a gente tem medo?" disse Helena. Uma tarde, enquanto desenhavam juntas. "A gente fala sobre ele. Quando a gente coloca o medo para fora, ele fica menor." Isabela olhou para Helena, os olhos grandes e atentos. "Você tem medo de alguma coisa, Helena?"
Tenho sim. Às vezes tenho medo de não ser boa o suficiente, de não conseguir ajudar as pessoas que eu amo. Mas sabe o que eu faço? Eu lembro que não preciso ser perfeita, só preciso estar presente. Isabela pensou naquilo por um momento. E se você for embora? Helena sentiu o peito apertar. Isa, já te disse, não vou embora, mas eu entendo que é difícil acreditar, porque as pessoas já foram embora antes. Então vou te provar todo dia que eu fico, e um dia você vai acreditar de verdade. A menina não disse nada, mas Helena viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Era uma lágrima silenciosa, carregada de anos de dor reprimida. Helena a abraçou e ficaram assim, embaladas pelo silêncio compartilhado que dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Eduardo seguia sua rotina frenética na Europa. Londres, Paris, Barcelona, Berlim. Reuniões, contratos, jantares de negócios. Tudo corria conforme o planejado. Mas algo dentro dele estava mudando. As ligações para casa, que no início eram breves e formais, começaram a ficar mais longas. Ele ligava todos os dias, sempre no horário que sabia que Isabela estaria acordada. As conversas ainda eram desajeitadas, cheias de silêncios constrangedores, mas havia um esforço genuíno da parte de Eduardo. Ele perguntava sobre o jardim, sobre os desenhos, sobre as histórias que Helena lia. E Isabela, aos poucos, foi se abrindo um pouco mais. Contava detalhes, compartilhava pequenas conquistas, deixava escapar risadas tímidas. Helena sempre ficava por perto durante as ligações, não para espiar, mas para dar apoio a Isabela. E percebeu que, em algumas ocasiões, Eduardo também queria falar com ela. Pedia para Helena pegar o telefone depois que Isabela se despedia e então fazia perguntas sobre a rotina, sobre o comportamento da menina, sobre coisas que ele nunca havia perguntado antes. «Ela está diferente?» perguntou Eduardo uma noite, a voz soando cansada, mas curiosa. «Está assim», respondeu Helena. «Mais solta, mais confiante. Ainda tem pesadelos às vezes, mas estamos trabalhando nisso.» «Pesadelos?» Eduardo repetiu, e havia culpa naquela palavra. «Sim, mas é normal considerando tudo o que ela passou. Com tempo e cuidado, isso vai melhorar.» Houve uma pausa longa. Depois, Eduardo disse algo que surpreendeu Helena. «Obrigado, por cuidar dela da forma que eu não soube.» Helena ficou sem palavras por um momento. Não era sua intenção substituir Eduardo, não era seu papel julgá-lo, mas aquele agradecimento, carregado de vulnerabilidade, mostrava que ele estava começando a enxergar a própria ausência. «Senhor Eduardo, não é tarde demais. Quando o senhor voltar, ainda vai ter tempo de reconstruir essa relação. A Isabela te ama. Ela só precisa saber que você também a ama.» Eduardo não respondeu. Apenas agradeceu novamente e desligou. Do outro lado do Atlântico, sentado no quarto de hotel em Barcelona, ele ficou olhando para o celular, pensando nas palavras de Helena. Não é tarde demais. Será que era verdade? Será que ainda havia uma chance de consertar o que havia quebrado? Voltou a olhar para as fotos que Márcia enviava regularmente. Isabela construindo castelos de areia em uma caixa que Helena havia improvisado no jardim. Isabela pintando um quadro gigante no cavalete que Helena havia comprado. Isabela sorrindo, vivendo, sendo criança. E em todas as imagens, Helena estava ali. Não como uma sombra, não como uma funcionária, mas como alguém que realmente se importava, que realmente amava aquela menina como se fosse sua. Eduardo sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Não era ciúme, não exatamente. Era um misto de gratidão, admiração e algo mais que ele não conseguia nomear. Helena estava fazendo por Isabela o que ele deveria estar fazendo. E em vez de ressentimento, ele sentia respeito. E talvez, só talvez, algo mais. De volta a São Paulo, Helena e Isabela estavam criando memórias que durariam para sempre. Um dia, fizeram uma caça ao tesouro pela casa, com pistas escondidas em cada cômodo, terminando com um baú de papelão cheio de chocolates e desenhos. Outro dia, montaram uma peça de teatro improvisada na sala, usando lençóis como cortinas e interpretando personagens de histórias que Isabela amava.
e, em um fim de semana chuvoso, fizeram uma maratona de filmes infantis, comendo pipoca caseira e rindo das cenas engraçadas. Mas não era só diversão. Helena também estabeleceu limites, ensinou responsabilidades, cobrou organização. Isabela aprendeu a guardar os brinquedos depois de usar, a ajudar na cozinha, a cuidar das plantas que haviam plantado juntas. E, surpreendentemente, a menina não resistia. Pelo contrário, parecia gostar de ter uma estrutura, de saber o que era esperado dela, de entender que regras não eram prisões, mas formas de cuidado. Uma tarde, enquanto regavam as plantas no jardim, Isabela fez uma observação que deixou Helena emocionada. «Lena, olha, o girassol está crescendo!» Helena se aproximou e viu que, de fato, os girassóis que haviam plantado semanas atrás estavam começando a crescer. Ainda pequenos, mas vivos, fortes, buscando o sol. Está sim. E sabe por quê? Porque você cuidou todos os dias. Regou, tirou as ervas daninhas, deu atenção. As coisas crescem quando a gente cuida delas com amor. Isabela olhou para os girassóis, depois olhou para Helena. Igual a mim, Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Igual a você, meu amor. Você também está crescendo forte e bonita porque está recebendo o cuidado que sempre mereceu. Isabela sorriu, e foi um sorriso tão genuíno, tão livre, que Helena soube que todo o esforço havia valido a pena. Aquela menina estava se curando. Devagar, com altos e baixos, mas estava. Naquela noite, Helena estava no quarto organizando algumas roupas quando recebeu uma mensagem de número desconhecido. Abriu e viu que era de Eduardo. Helena, sei que é tarde, mas preciso perguntar uma coisa. A Isabela está feliz? Helena digitou a resposta com cuidado. Ela está se permitindo ser feliz. Ainda carrega muita dor, mas está aprendendo que é seguro sentir, que é seguro confiar. Está se redescobrindo. A resposta veio rápida, e isso é por sua causa. Helena hesitou antes de responder. É porque ela precisava de alguém que ficasse, e eu fiquei. Houve uma pausa longa antes da próxima mensagem. Obrigado por ficar. Volto em 2 semanas. Precisamos conversar. Helena guardou o celular, o coração batendo mais rápido. Precisamos conversar. O que aquilo significava? Seria sobre Isabela? Seria sobre a continuidade do trabalho? Ou seria sobre algo mais? Deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir por um longo tempo. Pensou em Eduardo, naquele homem que ela mal conhecia, mas que já ocupava tanto espaço em seus pensamentos. Pensou em como seria quando ele voltasse, em como seria dividir aquele espaço, aquela responsabilidade, aquela criança que agora amava como se fosse sua. E pensou também no que sentia, porque era impossível negar que havia algo ali, uma curiosidade, uma conexão estranha com alguém que ela conhecia apenas através de ligações telefônicas e conversas breves, mas que, de alguma forma, estava tão presente em sua vida quanto se estivesse ali todos os dias. As 2 últimas semanas antes do retorno de Eduardo passaram rápido demais. Helena e Isabela aproveitaram cada momento, criaram mais memórias, fortaleceram ainda mais o vínculo que haviam construído. E quando finalmente chegou o dia do retorno de Eduardo, ambas estavam nervosas, cada uma à sua maneira. Isabela estava ansiosa, mas também assustada. Não sabia como seria ter o pai de volta. Não sabia se as coisas voltariam a ser como antes. Helena, por sua vez, estava apreensiva. Temia que a presença de Eduardo mudasse tudo, que o ambiente voltasse a ser frio, distante. Temia perder o espaço que havia conquistado, a liberdade que havia tido para cuidar de Isabela da forma que achava certa. Mas mais do que isso, Helena temia encontrar Eduardo pessoalmente, porque algo dentro dela havia mudado, e ela não sabia se estava pronta para encarar o que aquela mudança significava. Na noite anterior ao retorno dele, Helena colocou Isabela para dormir e ficou sentada na varanda, olhando para o jardim iluminado. Os girassóis estavam maiores agora, firmes, vibrantes, um símbolo de que coisas boas podem crescer quando recebem cuidado. E enquanto observava aquelas flores balançando suavemente com o vento da noite paulistana, Helena fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse. Não importava como Eduardo reagisse.
ela continuaria sendo um porto seguro para Isabela. Porque aquela menina merecia ter alguém que não desistiria dela. E Helena não desistiria. Nunca. Porque algumas histórias precisam ser reescritas. E aquela, claramente, ainda estava apenas começando. O voo aterrissou em Guarulhos por volta das 7 da manhã. Eduardo passou rapidamente pela alfândega e entrou no carro que Márcia havia enviado. Durante todo o trajeto ficou em silêncio, sentindo uma ansiedade crescer no peito. Não era a ansiedade habitual do retorno, era a consciência de que não voltaria para a mesma casa que havia deixado. Quando o carro parou, Eduardo respirou fundo. Eram quase 9 da manhã. Pegou as malas e entrou. A casa estava diferente. Havia flores frescas na entrada, cheiro de café vindo da cozinha e risadas ecoando do jardim. Quando foi a última vez que aquela casa tinha ouvido risadas? Eduardo largou as malas e seguiu o som. Atravessou a sala e parou. Isabela corria pelo gramado, os cabelos soltos ao vento, um vestido amarelo, os pés descalços. Ela perseguia bolhas de sabão que Helena soprava, rindo completamente livre, completamente feliz. E Helena estava agachada no jardim, soprando as bolhas, rindo junto com aquela expressão suave que Eduardo só havia imaginado. Ela usava uma calça jeans simples e uma blusa branca, os cabelos presos desalinhadamente, nenhuma maquiagem. Era uma imagem de simplicidade que o atingiu profundamente. Foi Isabela quem o viu primeiro. A menina parou, ficou no meio do jardim, olhando para o pai com surpresa e algo parecido com alegria. "Pai", disse ela, e foi a primeira vez em anos que ele a ouviu pronunciar aquela palavra com emoção real. Ele abriu a porta, desceu ao jardim. "Oi, filha." Isabela hesitou, mas então correu até ele. Eduardo se ajoelhou, abriu os braços e pela primeira vez conseguiu abraçá-la de verdade. Sem rigidez, sem medo. Sentiu o corpo pequeno dela contra o seu e algo dentro dele se quebrou. "Senti sua falta", sussurrou ele. Isabela se afastou um pouco. "Eu também. Quer ver o que a gente plantou?" Ela pegou sua mão, puxando-o em direção ao canteiro. Helena havia se levantado, observando a cena com um sorriso discreto. Quando os olhos de Eduardo encontraram os dela, o mundo pausou. Ele havia imaginado aquele encontro durante a viagem, mas agora, diante dela, todas as palavras fugiram. "Bem-vindo de volta", disse Helena. "Obrigado. Pode me chamar só de Eduardo." Isabela, inconsciente da tensão entre os adultos, continuava falando sobre as plantas, os girassóis, os biscoitos que fizeram, as histórias que Helena lia. Eduardo escutava, mas sua atenção estava dividida. Parte dele estava ali, genuinamente interessado, maravilhado com a transformação. Mas outra parte estava hiperconsciente da presença de Helena. Depois de alguns minutos, Isabela anunciou que estava com fome. Helena sorriu. "Vou preparar o café da manhã. Vocês querem comer juntos?" Eduardo ia recusar, mas Isabela já puxava sua mão. "Vem, pai. A gente sempre toma café na cozinha agora." Então Eduardo se viu sentado à mesa, em um cenário diferente do que estava acostumado. Isabela ao seu lado, Helena preparando panquecas, ovos, frutas. A menina falava sobre os livros que leram, os desenhos que fez. O café foi diferente de tudo que Eduardo já havia experimentado ali. Havia conversa, risadas, compartilhamento. Isabela perguntou sobre a viagem e Eduardo contou sobre as cidades, os prédios. E pela primeira vez, não estava apenas preenchendo silêncio. Depois do café, Isabela quis mostrar os desenhos. Subiu correndo para buscá-los, deixando Eduardo e Helena sozinhos. O silêncio não era desconfortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Eduardo limpou a garganta. "Quero agradecer por tudo o que você fez pela Isabela." Helena sorriu, juntando os pratos. "Não precisa agradecer. Cuidar dela tem sido um presente para mim também. Ela está diferente, mais viva. Ela sempre foi viva, só precisava de permissão para ser." Eduardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Permissão para ser. Será que ele havia negado isso à filha todos esses anos? "Você deve estar cansado da viagem", disse Helena.
Se quiser descansar, eu cuido da Isabela. Eduardo ia concordar, mas algo o impediu. Não. Quero ficar. Quero passar o dia com ela. Helena sorriu. Então hoje vai ser um dia especial. E foi. Eduardo passou o dia inteiro com Isabela, algo que não fazia há anos. Assistiram desenhos, brincaram no jardim, fizeram um quebra-cabeça. Helena estava sempre por perto, mas mantinha distância respeitosa. No fim da tarde, quando Isabela já estava cansada, Helena sugeriu que ela tomasse banho. A menina concordou, mas antes de subir, abraçou Helena primeiro, um abraço longo, sussurrando algo que Eduardo não ouviu. Depois veio até ele, abraçou-o também, mais contida, ainda aprendendo. Quando Isabela subiu, Eduardo ficou parado na sala, olhando para o jardim. Posso fazer uma pergunta? Disse Eduardo. Claro, como você conseguiu? Em tão pouco tempo, como fez o que eu não consegui em 7 anos? Helena se aproximou. Não fiz nada extraordinário, apenas estive presente. Escutei sem julgar. Ofereci afeto sem cobrar. A Isabela só precisava saber que era seguro se abrir. Eduardo virou-se para olhá-la. E você soube disso porque... Porque eu também já me escondi. Sei o que é ter medo de sentir. E sei que a única forma de derrubar esses muros é com paciência e presença verdadeira. Havia vulnerabilidade na voz de Helena. Eduardo percebeu que ela não falava apenas sobre Isabela. O que aconteceu com você? Perguntou ele suave. Helena hesitou. Trabalhei como enfermeira durante anos. Amava cuidar de pessoas. Mas houve uma perda que me marcou profundamente. Questionei tudo. Não consegui continuar. Eduardo percebeu a dor. E agora? Agora estou reconstruindo. Descobri que posso cuidar de outras formas. Cuidar da Isabela tem sido parte desse processo. Ficaram em silêncio, compartilhando algo além das palavras. Eduardo sentiu uma conexão profunda com aquela mulher. Obrigado, disse ele. Mas dessa vez não era só pela Isabela. Era por tudo. Helena apenas sorriu, um sorriso que carregava compreensão e algo mais. De nada. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Eduardo não subiu direto para o quarto. Desceu para a cozinha, encontrou Helena preparando chá. Posso? Claro, respondeu Helena, servindo uma xícara para ele. Sentaram-se à mesa e conversaram de verdade. Não sobre Isabela, mas sobre vida. Eduardo contou sobre Beatriz, sobre a dor da perda, sobre como havia se fechado. Helena contou sobre sua família, sua trajetória, o peso de carregar vidas nas mãos. Conversaram por horas, e quando Eduardo subiu já passava da meia-noite. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de imagens daquele dia. Nos dias seguintes, Eduardo não voltou imediatamente ao trabalho. Passou uma semana com Isabela, aprendendo a ser pai de forma nova. Helena foi aos poucos, dando espaço, ensinando como fazer as coisas do jeito que Isabela gostava. Mas quanto mais tempo passavam juntos, mais Eduardo percebia que sentia algo por Helena. Uma atração que não era apenas física, mas emocional. Uma vontade de conhecê-la mais, de estar perto dela. Helena também estava confusa. Não esperava se sentir atraída pelo pai de Isabela. Eduardo era complicado, carregava feridas, mas havia algo nele que a tocava. Uma noite, depois que Isabela dormiu, Eduardo encontrou Helena na varanda. Posso fazer companhia? Helena acenou e Eduardo sentou-se ao seu lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Helena, começou Eduardo, hesitante. Preciso te dizer uma coisa. Diga. Você mudou tudo. Não apenas para a Isabela, mas para mim também. Você me mostrou que ainda há tempo de consertar o que quebrei. Helena sentiu a garganta apertar. Eduardo... Deixa eu terminar. Sei que você está aqui para cuidar da Isabela. Sei que não deveria misturar as coisas. Mas não consigo ignorar o que estou sentindo. Helena fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Eduardo, eu também. Sinto algo. Mas tenho medo. Medo de estragar tudo, medo de machucar a Isabela. Eu entendo o medo. Passei os últimos 7 anos com medo. Mas estar perto de você me fez perceber que viver com medo não é viver de verdade. Eduardo se inclinou e beijou Helena.
Foi um beijo suave, hesitante, carregado de medo e desejo. Helena correspondeu por um momento, mas então se afastou, levantou rapidamente. Não podemos. Não assim. Não agora. Por quê? Porque você ainda está se redescobrindo como pai. Porque a Isabela precisa de estabilidade. Porque eu preciso ter certeza de que não sou apenas uma fuga. Você não é uma fuga. Então prove. Prove que o que você sente é real, que não é apenas gratidão ou carência. Helena entrou na casa, deixando Eduardo sozinho. Ele ficou ali, sabendo que ela estava certa, mas sabendo também que o que sentia era real. Porque algumas histórias precisam ser reescritas, e aquela estava se tornando mais complicada, mais intensa e mais necessária a cada dia que passava. Os dias seguintes foram estranhos. Helena mantinha uma distância educada, mas clara. Continuava cuidando de Isabela com a mesma dedicação, mas evitava ficar a sós com Eduardo. Quando ele tentava puxar conversa, ela respondia de forma cordial, mas breve. Quando seus olhares se cruzavam, ela desviava rapidamente. Era como se aquele beijo nunca tivesse acontecido, como se aquela conversa na varanda tivesse sido apagada. Eduardo respeitou o espaço dela, mas a frustração crescia dentro dele. Não era raiva, mas um misto de confusão e impotência. Ele havia se aberto de uma forma que não fazia há anos, havia admitido sentimentos que mal entendia, e agora se via diante de um muro que não sabia como atravessar. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Prove que o que você sente é real. Prove a si mesmo primeiro. E ele sabia que ela tinha razão. Precisava entender o que realmente sentia, precisava ter certeza de que não estava usando Helena como uma fuga, como uma forma de preencher o vazio que carregava. Então Eduardo fez algo que nunca havia feito antes. Procurou ajuda. Marcou sessões com uma terapeuta, começou a falar sobre Beatriz, sobre a culpa que carregava, sobre os 7 anos de luto não processado. Foi doloroso no início, reviver memórias que havia empurrado para o fundo da consciência. Mas aos poucos foi libertador. A terapeuta, uma mulher de 50 e poucos anos com um olhar gentil mas direto, ajudou Eduardo a entender que ele não havia traído Beatriz ao continuar vivendo. Que amar novamente não significava esquecer quem se foi. Que ele merecia uma segunda chance de ser feliz e que sua filha merecia ter um pai presente e emocionalmente disponível. Enquanto isso, Eduardo continuava se dedicando a Isabela. Voltou ao trabalho, mas de forma diferente. Reduziu as viagens, delegou mais responsabilidades, priorizou horários para estar em casa. Jantava com a filha todas as noites, ajudava com a lição de casa, participava das atividades do dia a dia. E Isabela florescia com essa atenção. A menina ria mais, falava mais, buscava o pai espontaneamente. Helena observava tudo de longe e não conseguia esconder a satisfação de ver aquela transformação. Era exatamente o que ela esperava quando aceitou aquele trabalho. Ver uma família se reconstruir, ver uma criança e um pai aprenderem a se conectar de verdade. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma dor constante no peito. Porque quanto mais via Eduardo se esforçando, mudando, tentando ser melhor, mais difícil ficava ignorar o que sentia por ele. Uma tarde, Márcia apareceu na casa para trazer alguns documentos que Eduardo precisava assinar. Aproveitou para conversar com Helena na cozinha, enquanto preparavam café. E então, como estão as coisas? Perguntou Márcia, com aquele olhar penetrante que não perdia nada. Bem, a Isabela está ótima, e o Eduardo está se dedicando muito mais a ela. Márcia sorriu. Notei. Ele está diferente, mais leve, mais presente. E você, como está? Helena hesitou. Estou bem. Helena, conheço o Eduardo há 15 anos e nunca vi ele agir da forma como age quando você está por perto. Seja lá o que esteja acontecendo entre vocês, é real. Helena sentiu as bochechas corarem. Não está acontecendo nada, não está agora, mas pode estar. E isso não é necessariamente ruim, sabe? Às vezes as melhores coisas da vida surgem quando a gente menos espera. Márcia deu um tapinha no ombro de Helena e saiu da cozinha, deixando-a sozinha com seus pensamentos.
E Helena não conseguiu evitar questionar se estava sendo justa, com Eduardo, com ela mesma, até com Isabela. Porque a verdade é que ela também sentia algo forte, algo que ia além do profissional, algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Naquela noite, Eduardo teve uma crise de ansiedade. Estava no escritório revisando contratos, quando de repente sentiu o peito apertar, a respiração ficar difícil, as mãos tremendo. Não era a primeira vez que acontecia, mas dessa vez foi mais intenso. Ele se levantou, tentou respirar fundo, mas não conseguiu. Helena estava passando pelo corredor quando ouviu um barulho vindo do escritório. Bateu na porta, abriu devagar. Eduardo estava sentado no chão, encostado na parede, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Eduardo. Helena correu até ele, ajoelhou-se ao seu lado. O que está acontecendo? Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Helena entendeu imediatamente. Crise de ansiedade. Ela havia visto isso inúmeras vezes no hospital. Olha para mim, pediu ela, segurando o rosto dele com as duas mãos. Respira comigo. Inspira pelo nariz, segura, solta pela boca. Vamos, junto comigo. Ela começou a respirar lentamente, exagerando os movimentos para que ele pudesse acompanhar. Eduardo tentou seguir, no início com dificuldade, mas aos poucos foi conseguindo. Helena não soltou o rosto dele, manteve o contato visual, manteve a voz calma e firme. Você está seguro, isso vai passar, eu estou aqui com você. Levou alguns minutos, mas finalmente Eduardo conseguiu respirar normalmente. A cor voltou ao rosto, as mãos pararam de tremer. Ele fechou os olhos e encostou a cabeça na parede, exausto. Desculpa, sussurrou ele. Não precisa pedir desculpas. Isso acontece. Você está passando por muita coisa. Helena continuou ali, sentada no chão ao lado dele, não com pena, mas com presença. Depois de alguns minutos em silêncio, Eduardo falou. Comecei terapia. Estou tentando processar tudo o que aconteceu, entender o que sinto, aprender a lidar com as emoções sem fugir delas. Helena olhou para ele, surpresa. Isso é muito corajoso, você me inspirou. Ver como você lida com a Isabela, como você é honesta sobre suas próprias dificuldades, me fez perceber que eu também preciso parar de fingir que está tudo bem. Ficaram em silêncio novamente, mas agora era um silêncio confortável, compartilhado. Eduardo virou a cabeça, olhou para Helena. Sinto muito por aquele beijo. Não devia ter feito daquele jeito. Não precisa pedir desculpas pelo beijo. Só precisava entender o que ele significava. E eu entendo agora. Não é fuga, Helena. Não é carência. É real. Mas sei que você precisa de tempo para acreditar nisso. E eu vou te dar esse tempo. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Obrigada. Eduardo estendeu a mão e Helena a segurou. Ficaram assim por um longo momento, mãos entrelaçadas compartilhando algo que ia além das palavras. As semanas foram passando, e a dinâmica na casa foi mudando sutilmente. Eduardo e Helena não estavam juntos, mas havia uma proximidade crescente, uma cumplicidade silenciosa. Trabalhavam juntos nos cuidados com Isabela, dividiam responsabilidades, conversavam sobre o dia, riam de pequenas coisas. Isabela percebia aquela mudança e, na sua inocência infantil, a adorava. Uma noite, enquanto Helena a colocava para dormir, a menina fez um comentário que pegou Helena desprevenida. Lena, você gosta do meu pai? Helena ficou sem reação por um momento. Por que você pergunta isso? Porque ele fica mais feliz quando você está por perto. E você também. Helena sentiu o coração apertar. Seu pai é um homem bom, Isa. E sim, eu gosto dele. Como pessoa, como pai de você. Eu queria que você ficasse para sempre. Não como babá, como família. Aquelas palavras atingiram Helena de uma forma que ela não esperava. Como família. Era exatamente o que aquela casa estava se tornando. Não era mais patrão e empregada. Era algo muito mais profundo, mais complexo, mais assustador. Vamos ver o que o futuro traz. Está bem? Disse Helena, beijando a testa de Isabela. O importante agora é que você está feliz e segura. Estou. Pela primeira vez, estou.
Naquela noite, Helena teve uma conversa difícil consigo mesma. Deitada na cama, olhando para o teto, ela finalmente admitiu a verdade. Estava apaixonada por Eduardo. Não era atração passageira, não era admiração profissional. Era amor. Complicado, assustador, mas real. E precisava decidir o que fazer com isso, porque continuar fingindo que não sentia nada estava machucando a todos. Estava impedindo que algo bonito florescesse, estava mantendo todos presos em um limbo emocional. No dia seguinte, Helena procurou Eduardo. Era um sábado e Isabela estava na casa de uma amiguinha que havia feito na escola. Eduardo estava no jardim, cuidando das plantas que haviam se tornado sua nova terapia. Eduardo, podemos conversar? Ele se virou surpreso. Claro. Sentaram-se no banco do jardim, entre os girassóis que agora estavam altos e floridos. Helena respirou fundo, juntou coragem. Esses últimos meses foram intensos para todos nós. Quando cheguei aqui, minha única intenção era cuidar da Isabela. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. E percebi que não posso continuar fingindo que não sinto o que sinto. Eduardo a olhou, o coração acelerando. O que você sente? Sinto que me apaixonei por você. E isso me assusta muito. Porque não era o plano, porque é complicado, porque envolve a Isabela. Mas é a verdade. E aprendi que fugir da verdade só causa mais dor. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando processar aquelas palavras. Quando abriu, havia lágrimas. Eu também me apaixonei por você. E sei que ainda tenho muito a trabalhar em mim. Sei que ainda vou errar muitas vezes. Mas quero tentar. Quero construir algo real com você. E a Isabela? A Isabela já te ama. Ela te vê como família. E eu quero que você seja parte da nossa família. Não como empregada, mas como alguém que escolhemos ter por perto. Alguém que amamos. Helena sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Mas e se não der certo? E se eu machucar vocês? E se você perceber que ainda não está pronto? Eduardo segurou as mãos dela. Então vamos lidar com isso juntos. Não estou prometendo perfeição. Estou prometendo presença, esforço, verdade. Estou prometendo que vou tentar todos os dias ser o homem que vocês merecem. Helena olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu amor. Viu medo, sim, mas também coragem. E decidiu que valia a pena arriscar, porque algumas histórias precisam de coragem para serem reescritas. Então tá, disse ela, sorrindo entre as lágrimas. Vamos tentar. Eduardo a puxou para um abraço e ficaram assim por um longo tempo, segurando um ao outro, sabendo que aquele era apenas o começo de algo novo, algo assustador, mas também algo bonito, porque o amor, quando é real, sempre vale a pena. Mesmo quando é complicado, mesmo quando assusta, mesmo quando exige que a gente seja mais corajoso do que achávamos possível. E naquela tarde ensolarada de setembro, no jardim cheio de girassóis que eles haviam plantado juntos, Eduardo e Helena decidiram dar uma chance ao amor. Não um amor perfeito, mas um amor real. Construído sobre alicerces de verdade, respeito e coragem. Mas o caminho não seria tão simples quanto aquele momento fazia parecer. Nas semanas seguintes, Eduardo mergulhou na terapia, trabalhando questões profundas sobre culpa e luto. Algumas sessões eram brutais, o forçavam a encarar verdades que havia evitado por anos. Em uma delas, a terapeuta fez uma pergunta que o destroçou. Eduardo, você está pronto para amar Helena por quem ela é? Ou está usando ela para substituir o que perdeu? A pergunta ecoou em sua mente por dias. Ele tentou se convencer de que conhecia a resposta, mas a dúvida estava plantada. E quanto mais pensava, mais confuso ficava. Helena percebeu a mudança. Eduardo ficou mais distante, mais perdido em pensamentos. Ela tentou dar espaço, mas a incerteza começou a corroer a paz que haviam construído. Uma noite, Eduardo teve um pesadelo intenso com Beatriz, sentindo uma culpa avassaladora. Acordou suado, desceu para a cozinha, sentou-se no escuro. Helena o encontrou ali. O que aconteceu? Eduardo não conseguiu olhar para ela. Não sei se consigo fazer isso, Helena. Fazer o quê?
Amar você sem sentir que estou traindo a Beatriz. Estar com você sem me perguntar se estou usando você para preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Helena sentiu o chão desabar. Você está dizendo que o que sente por mim não é real? Eduardo olhou para ela e havia tanto sofrimento naquele olhar. Não sei. Estou confuso, Helena. Tenho medo de estar magoando você, de estar construindo algo sobre uma fundação quebrada. Helena sentiu as lágrimas, mas sua voz saiu firme. Então acho melhor eu ir embora. O quê? Não, Helena. Eduardo, eu não vou ficar onde não tenho certeza se sou querida. Não vou ser uma dúvida na vida de ninguém. Eu te amo, mas me amo mais. E mereço alguém que tenha certeza do que sente. E a Isabela? A Isabela vai entender, mas não posso continuar aqui enquanto meu coração está se despedaçando. Não é justo com ninguém. Helena subiu, pegou uma mala e arrumou suas coisas. Eduardo ficou paralisado, vendo a mulher que amava se preparar para ir embora e não conseguindo encontrar palavras para impedi-la. Quando Helena desceu com a mala, já eram 4 da manhã. Vou deixar meu número com a Márcia. Se a Isabela precisar de mim, pode ligar. Mas não ligue por você. Só ligue quando tiver certeza, quando não houver mais dúvidas. E então, ela saiu. Quando Isabela acordou e desceu, estranhou a casa silenciosa. Cadê a Lena? Eduardo estava na cozinha. A voz falhou. Ela teve que ir embora, filha. Isabela ficou paralisada. Por quê? Porque eu estraguei tudo. A menina começou a chorar. Não, pai. Você tem que trazer ela de volta. Isabela estava certa. Ele havia prometido mudança, havia prometido coragem. E na primeira dificuldade real, havia escolhido o medo. Os dias seguintes foram os piores que Eduardo havia vivido desde a perda de Beatriz. A casa voltou a ser silenciosa, fria, vazia. Isabela mal falava com ele. As plantas do jardim começaram a murchar. A vida estava morrendo novamente. Uma noite, 2 semanas depois, Eduardo estava no quarto de Isabela tentando fazer as pazes. A menina estava deitada na cama, de costas. Isabela, eu sei que você está brava. E tem todo o direito. Mas preciso que você entenda uma coisa. A menina não se virou, mas parou de ignorá-lo. Eu passei 7 anos com medo de amar, porque achei que amar significava perder. Quando sua mãe se foi, uma parte de mim morreu junto. Mas sabe o que descobri? Que viver com medo de perder é o mesmo que não viver. Isabela finalmente se virou, os olhos vermelhos. Então por que você deixou a Lena ir embora? Porque sou covarde. Porque tenho medo. Porque não achei que merecia ser feliz de novo. E agora? Agora eu sei que cometi o maior erro da minha vida. A Helena não era uma substituição. Ela era alguém nova, alguém especial. E eu a perdi por não ter coragem. Isabela se sentou, olhou para o pai com maturidade além dos anos. Então vai buscar ela, pai. Para de ter medo e vai buscar ela. E se for tarde demais? Aí pelo menos você tentou. Pelo menos você foi corajoso. No dia seguinte, Eduardo foi até a casa de Helena na Vila Mariana. Renata, a irmã, atendeu com desconfiança. Você é o Eduardo? Sou. Vim falar com a Helena. Renata hesitou, mas deixou-o entrar. Helena estava no quarto. Quando viu Eduardo, seu rosto se fechou. O que você está fazendo aqui? Vim pedir desculpas. Vim dizer o que deveria ter dito naquela noite? Eduardo, não quero ouvir. Não quero ser machucada de novo, então só escuta. Não precisa responder, não precisa me perdoar. Ela ficou em silêncio. Helena, eu passei 7 anos me escondendo. Construí muros tão altos que achei que ninguém conseguiria atravessá-los. Mas você conseguiu, sem forçar, sem invadir, apenas com sua presença, sua gentileza, sua coragem. Ele deu um passo para dentro. Quando te beijei naquela noite, eu senti algo que não sentia há anos. Medo, sim, mas também vida. E isso me apavorou tanto que fugi. Me convenci de que estava confuso, mas era mentira. Era só medo. Helena sentiu as lágrimas começarem. A verdade é que eu te amo, não porque você cuida da Isabela, não porque você trouxe vida para aquela casa, mas porque você é você, corajosa, gentil, real.
Você me mostrou que é possível reconstruir, que é possível amar sem trair o passado. Eduardo se ajoelhou. Eu sei que não mereço outra chance, sei que te machuquei. Mas estou aqui, sem máscaras, sem defesas, pedindo que você considere me dar uma segunda chance. Não prometo perfeição, prometo presença, prometo verdade. Prometo que vou te escolher todos os dias, mesmo quando o medo bater. Helena. Olhou para ele vendo a vulnerabilidade, a sinceridade. E se você mudar de ideia de novo? Vai voltar. O medo vai voltar muitas vezes, mas da próxima vez, não vou fugir. Vou conversar com você, vou lutar contra ele. Porque aprendi que amar é escolher continuar mesmo quando é difícil. Helena ficou em silêncio. Depois finalmente falou. Eduardo, eu também te amo. Mas preciso saber que você está pronto, que não vai me abandonar emocionalmente da próxima vez. Estou pronto. E a Isabela também precisa de você. Ela mal fala comigo, passa os dias chorando. Helena sentiu o coração apertar. Como ela está? Destruída, assim como eu. Helena se levantou e enxugou as lágrimas. Preciso pensar, Eduardo. Quanto tempo você precisar? Mas Helena, só uma última coisa. Ele se aproximou, segurou o rosto dela. Eu te escolho. Hoje, amanhã, sempre. Vou te escolher até você acreditar. E então ele a beijou. Não foi como o primeiro beijo, impulsivo e cheio de medo. Foi um beijo de promessa, de compromisso. E Helena correspondeu. Quando se separaram, Helena sorriu entre as lágrimas. Está bem, vamos tentar de novo, mas dessa vez, na primeira dúvida, a gente conversa. Combinado? Combinado. 2 horas depois, Helena estava de volta à casa. Isabela, que estava no jardim, viu Helena e largou tudo. Correu gritando, jogou-se nos braços dela. Você voltou! Você voltou! Voltei, meu amor, e não vou embora de novo. Eduardo observava, o coração cheio de gratidão. Havia quase perdido tudo por medo. Mas havia aprendido que o amor exige coragem, exige escolhas diárias, exige presença verdadeira. Nos meses seguintes, Eduardo e Helena construíram algo sólido. Não foi perfeito. Houve discussões, houve momentos de medo. Mas sempre conversavam, sempre se escolhiam. Helena oficialmente deixou de ser babá e passou a ser parte da família. Não havia títulos ainda, não havia pressa, mas havia amor, compromisso e uma certeza compartilhada. Isabela florescia mais a cada dia. Tinha 2 adultos que a amavam, uma casa cheia de vida, um jardim cheio de flores e, pela primeira vez, tinha uma família de verdade. E Eduardo aprendeu finalmente que amar novamente não era trair quem se foi, era honrar a própria vida que continuava. Era ter coragem de ser feliz, de se abrir, de se permitir sentir. Era escolher viver, verdadeiramente viver, em vez de apenas sobreviver. Porque algumas histórias precisam ser reescritas. E aquela, depois de tanto sofrimento, estava finalmente sendo escrita com amor, verdade e coragem. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Helena e Isabela tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de superação e de amor que encontra coragem para renascer, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar, para amar de novo, para escolher a vida ao invés do medo. Te esperamos no próximo episódio.